Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje é um domingo especial. Hoje essa mensagem vai ao ar no domingo de Páscoa. E eu espero que você esteja aí junto com seus familiares, relembrando do sacrifício de Jesus, relembrando da ressurreição do nosso Senhor, e também que você tenha aí um momento de celebração da ceia, mesmo que remotamente na sua casa, em sua família, Jesus Cristo estará presente e o corpo de Cristo estará unido juntos nesse momento de celebração da ceia do Senhor. Então, faça parte nessa hora e não desperdice essa reflexão, esse marco, esse símbolo tão importante que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus, nos lembrarmos da sua paixão, do seu sacrifício, do seu sangue derramado e termos juntos um tempo de comunhão, de reflexão, de adoração, de gratidão, porque o sangue de Jesus nos lavou dos pecados, nos libertou da morte e nos fez novas vidas. Diga aí aleluia na sua casa e desde já prepare os elementos da ceia, prepare aí o suco de uva, prepare aí o pão, para celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor Jesus em nossa casa. Vamos celebrar a Páscoa de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento e a agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de adorar o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de buscarmos a Tua presença, de honrarmos o Teu nome e de glorificarmos o Teu nome. Senhor Jesus, conduz, ó Pai, esse momento, esteja agora em cada casa, em cada lar, em cada família, com cada coração, que agora se conecta para a adoração. Pai, que neste domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, dia do Senhor, nós possamos celebrar a Tua glória, celebrar, meu Deus, a Tua grandeza, o Teu plano, celebrar a Tua obra e reconhecer que Tu és bom, sempre bom, que o Senhor é exaltado para todos sempre. Pai, fala aos corações por meio da reflexão na Tua palavra e leva-nos a um tempo de comunhão com o Senhor, como igreja e uns com os outros, através da celebração deste memorial, deste símbolo, desta nova aliança da ceia do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Nos abençoe e ilumine as nossas mentes para compreendermos e ouvirmos a Tua voz e para termos um tempo verdadeiro de adoração nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Escreva aí amém se você é nosso visitante. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Nós queremos te conhecer, orar por você e com você. E depois você terá a oportunidade de conversar com um dos nossos irmãos da nossa equipe de acolhimento. Que Deus abençoe a sua vida e fale ao seu coração. O oceano se acalmar,
caminhar sem ter forças pra lutar. Deixe seu pesar aos pés do Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse tempo de adoração, por esse tempo de louvor, e porque nós podemos hoje nos reunir como igreja de Jesus e adorarmos ao Senhor Jesus com os nossos corações. E hoje nós continuaremos a reflexão acerca da vida e da biografia deste homem de Deus íntegro e confiante que foi José. E o tema de hoje é refinados pela escola do sofrimento e da espera paciente. Veremos hoje sobre o refino, o processo de refino que Deus faz em nós, que Deus opera em nossos corações. E esse refino de Deus não tem atalhos. O refino de Deus nas nossas vidas passa pelo sofrimento e passa pela espera paciente. José, depois de alguns anos nessa terrível escola do sofrimento, José então agora é lembrado e ele se torna o governador do Egito e honrado. Ele ficou cerca de 3 anos na prisão esquecido. Depois que ele revela os sonhos do padeiro e do copeiro, ele ainda fica mais 2 anos completos, completamente esquecido dentro da prisão. E lá de dentro da prisão, Deus ainda continua o processo de refino na vida dele. Lá dentro da prisão, Deus está finalizando a obra de transformação do caráter em José. E ele fica ainda 2 anos esquecido, até que uma grande reviravolta acontece. José finalmente é lembrado e José se torna o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Mas nada disso aconteceu por acaso, e nada disso aconteceu de repente. Foi resultado de anos e anos de um treinamento intenso da parte de Deus na vida de José. Quem olha de fora talvez pense que foi tudo muito de repente, que foi tudo muito por acaso, que de repente um jovem hebreu assume a posição de um governador, se aproveitando de uma oportunidade que lhe era descabida. Mas não foi isso que aconteceu. A oportunidade só foi aproveitada porque havia preparo na vida de José, porque havia treinamento, porque havia refino, porque agora o ouro estava aparecendo. Como escreve Charles Swindoll, o sofrimento, quando tratado apropriadamente, pode moldar uma vida para a grandeza. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Isso me lembra o que Jó, aquele homem também de Deus que sofreu muito, passou, interpretou e entendeu da parte de Deus. Jó, no auge do seu sofrimento, Jó que perdeu todos os filhos de uma vez, Jó que ficou enfermo, Jó que perdeu todos os seus bens, que perdeu as suas riquezas, Jó que foi abandonado, abandonado emocionalmente pela esposa. Jó, no auge do seu sofrimento, chega a uma conclusão importante, chega a um relato importante, e nós lemos a descrição deste relato de Jó, no livro de Jó, no capítulo 23, versos 3 a 12, o seguinte: se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, eu iria ao seu tribunal, exporia a minha causa, apresentaria os meus argumentos, ouviria a sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu grande poder para discutir comigo? Não, ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar a sua causa,
O meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se eu vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como o ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca me desviei. Não me afastei dos seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras do que ao alimento diário. Veja que Jó chega à conclusão que ele está passando pelo refino, de que ele estava passando por um processo de refinaria, de provação, e que quando tudo isso acabasse, ele então saberia que sairia puro como o ouro, porque ele permaneceu, porque ele perseverou, porque ele continuou nos caminhos de Deus e foi aprovado, porque deu atenção às palavras de Deus. Talvez você esteja passando por esse tempo de provação na sua vida. Talvez você esteja num momento de refino, e eu creio que grande parte da população brasileira está se sentindo como num tempo de refinamento. E a palavra de Deus para nós é: permaneça. Continue olhando para os céus, continue fiel à palavra, continue ouvindo a voz de Deus, continue a compreender o que o Senhor está falando ao seu coração, porque o Senhor está nos refinando, porque o Senhor está nos fazendo puro, porque o Senhor está nos fazendo um ouro sem impurezas. Concordo com o que afirmou a W. Tozer: é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem antes de tê-lo ferido profundamente. Parece paradoxal, mas Deus fere aqueles a quem Ele usa de forma poderosa. Ela é muito verdadeira. E talvez nós nos questionemos: mas por que Deus precisa ferir os seus servos antes de usá-los? Por que Ele age dessa maneira? Será que Deus é um Deus sádico? Será que é um Deus que gosta de ver a gente sofrer? Talvez você se pergunte: por que Deus não simplesmente realiza os seus planos? Por que Ele não evita a dor? Por que Ele não evita todo esse sofrimento? É porque o caráter de Deus jamais seria refletido em nós se não fosse pela dor e pelo sofrimento. Jesus é homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus é aquele que se identifica com a sua dor, porque também sofreu. E se não fosse a dor em nossas vidas, nós jamais teríamos empatia verdadeira pelo outro. A aflição é a produção do ouro para o Filho de Deus. E Deus é aquele que determina quanto tempo esse processo leva. Para alguns leva mais tempo do que outros, porque o refino é maior, porque as impurezas estão sendo retiradas nos seus detalhes. Para outros leva menos tempo, mas a medida da proporção em que Deus vai nos usar, muitas vezes está relacionada à medida do tempo de refino que o Senhor trabalha em nossas vidas. Se pararmos para pensar, muitos homens de Deus passaram pelo refino do Senhor por longos períodos. Vocês acham que Abraão começou a ser usado por Deus de repente? Não. Abraão só é chamado aos 75 anos de idade. Ele ouve a promessa de Deus já idoso, mas o nascimento do seu filho, o nascimento do filho da promessa, Isaque, acontece somente aos 100 anos de idade. Abraão espera 25 anos, terríveis. 25 anos, para que a promessa de Deus comece a ganhar forma. Moisés aguardou dos 40 aos 80, para começar a sua peregrinação do Êxodo, para chamar o seu povo. Moisés ficou 40 anos, na obscuridade, depois que ele fugiu do Egito, 40 anos sendo moldado por Deus, sozinho, isolado, longe da corte do Egito, longe dos seus companheiros de Israel. E você pergunta assim: quanto tempo vai levar ainda, Deus? Para esses homens levou 40 anos, 25 anos.
Noé aguardou de cerca de 120 a 130 anos até que o dilúvio viesse. Você consegue imaginar o que é aguardar um século para a palavra de Deus acontecer? Um século. Muitos de nós não viveremos um século. E Noé aguardou 130 anos para o dilúvio começar a chegar. Construindo a arca, anunciando que viria o juízo todos os dias. Talvez Noé se perguntasse: Deus, vai vir mesmo esse dilúvio? Deus, vai acontecer mesmo alguma coisa, Deus? Para quê? Por que o Senhor falou para eu construir sendo que ia demorar tanto tempo? Por que o Senhor falou para eu ficar firme sendo que ia demorar mais de 100 anos? Por que o Senhor não falou para eu começar a construir nos últimos 10 anos pelo menos? Eu perdia só 10 anos da minha vida. É porque para aqueles 40 dias e 40 noites de chuva foram necessários 130 anos de preparo. Às vezes a gente vê, os grandes corredores de 100 metros rasos, termina a corrida em 10 segundos, e você fala assim: olha lá, 10 segundos, até eu corre nada. Para fazer 100 metros em 10 segundos, você precisa de 15 anos de treino, no mínimo. Você precisa treinar a sua vida inteira, para você correr por 10 segundos e ganhar a medalha. A primeira lição, então, que nós vemos do refino de Deus é que em períodos de espera, nada parece acontecer, embora muito aconteça. Os períodos de espera são os períodos mais produtivos da nossa vida, amém? Os períodos de espera paciente são os períodos em que Deus está trabalhando, em que Deus está agindo, em que Deus está fazendo. E essa é a grande diferença daqueles que são poderosamente usados por Deus. Eles foram transformados ao longo de anos. E essa transformação nem sempre é visível ao olho nu. É uma transformação interior, é algo que vem de dentro. É algo que vai sendo trabalhado no coração. É como a casa na rocha e a casa na areia, Os fundamentos da casa estão na rocha. Fundamento é algo que está embaixo da terra. Fundamento é algo que você não vê. A casa parece igual por fora. A casa na rocha e a casa na areia são idênticas, mas tem uma diferença que é o fundamento. E o fundamento são as coisas imperceptíveis. O fundamento é aquilo que não está visível claramente. O fundamento são os nossos valores, as nossas convicções. E no caso da casa na rocha, o fundamento é a palavra. É a certeza na palavra. Na vida de José, nada de extraordinário aconteceu naquele período de espera. Você consegue imaginar o quão monótono e angustiante é passar cerca de 2 anos isolado na prisão? Foi isso que José passou, pelo menos 2 anos, depois que seus companheiros saíram da prisão. Nós, seres humanos, nos irritamos muito quando nós somos levados ao isolamento, ainda que voluntariamente. Imagina 2 anos numa prisão involuntária. Deus trabalha enquanto nada acontece. Deus trabalha enquanto seus servos esperam. Deus forja o nosso caráter, Deus fortalece as nossas mãos, Deus produz em nós resiliência e perseverança. O apóstolo Paulo escreve verdades quando afirma aos Romanos, no capítulo 5, verso 3 e 5, nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos encher o coração com seu amor. Inevitavelmente, todos aqueles a quem Deus usa grandemente, eles são primeiros ocultos no segredo da sua presença, longe dos holofotes, longe da visão de todos, longe do orgulho do homem, porque ninguém nasce grande, Um grande caráter é construído dentro da obscuridade. Me lembro de uma ilustração já muito antiga, eu já disse ela outras vezes aqui aos irmãos, mas de um homem que vivia numa cabana, quando de repente uma luz inundou o seu quarto, e Deus lhe apareceu dando uma incumbência, e Deus disse para ele: tem uma grande rocha em frente à sua cabana, mas dia após dia eu quero que você empurre essa rocha, com toda a sua força. E aquele homem ficou surpreso com aquela
visão inusitada de Deus e resolveu obedecer a Deus. E dia a dia ele lutava com seus ombros escorados na fria e maciça superfície da rocha. Dia após dia ele empurrava aquela rocha gigantesca com toda a sua força, mas aquela rocha nunca se mexia. E ele empurrava o dia inteiro e toda noite voltava para casa frustrado, porque nada acontecia, parecia que era um esforço vão. Percebendo o desânimo do homem, Satanás veio e decidiu entrar em cena, colocando pensamentos duvidosos na mente daquele homem já cansado. Satanás disse para ele: você está empurrando essa rocha por tanto tempo, ela não se moveu, você não acha que é melhor desistir? Você não foi feito para isso não, você não nasceu para isso, você nunca vai conseguir mover essa rocha. Desiste desse negócio, desiste disso, desiste dessa ideia. Satanás começou a lançar dúvidas no coração dele quanto ao que Deus tinha pedido para ele. Para de fazer isso, as pessoas não vão te ouvir. Estou me lembrando de mim mesmo aqui. Deixa disso, pastor. E aí, pensando em desistir, aquele homem começa a orar. E o homem diz: Senhor, estou trabalhando duro, está difícil. Senhor, eu estou querendo desistir. Você já falou isso para Deus? Deus, estou querendo desistir. Deus, não está dando não, Senhor, não estou vendo resultado nenhum. Será que é isso mesmo que o Senhor me pediu para fazer? Eu acho que eu te ouvi errado. Eu acho que não é isso. Eu acho que a minha mente se confundiu. Acho que eu ouvi coisas. Acho que não foi o Senhor quem falou comigo. Deus, eu vou deixar de fazer isso. E aí Deus então responde dentro do coração dele, diz assim: meu filho, quando eu disse para você me servir e você aceitou, eu te expliquei que o seu trabalho ia ser empurrar essa pedra todos os dias. E é o que você tem feito. Mas eu nunca disse que você mexesse a pedra. Eu só falei para você empurrar a pedra. O que você não reparou, meu filho, é que enquanto você empurrava essa pedra todos os dias, os seus ombros foram se desenvolvendo, ficando mais fortes. Os seus músculos começaram a ganhar mais firmeza, mais força. As suas pernas, as suas coxas começaram a ganhar musculatura, as suas costas. Agora você está amparado porque você já não é mais fustigado pelo sol. Você agora consegue vencer as adversidades da vida. Meu filho, olha como você é um novo homem. Simplesmente porque você me obedeceu. Porque os resultados visíveis não são a grande motivação para que você obedeça. Mas enquanto você obedece, o teu caráter é transformado. O teu interior vai sendo moldado e você vai se tornando uma pessoa cada dia mais semelhante à pessoa de Jesus Cristo. Às vezes, quando nós ouvimos o que Deus quer de nós, nós tendemos a justificar o porquê de fazer aquilo. A gente trabalha no nosso intelecto, tenta decifrar o que Ele quer de nós. Mas Deus quer a sua obediência. Quando tudo parecer errado, continue a empurrar. Quando o trabalho estiver te deixando para baixo, continue a empurrar. Quando as pessoas não agirem da maneira que você espera, continue a empurrar. Quando o seu dinheiro for embora, continue a empurrar. Quando as pessoas não te compreenderem, continue a empurrar. Durante o período de espera, confie em Deus, não entre em pânico. Seja fiel durante os momentos de espera. Deus não te esqueceu, amém? E uma segunda lição aprendida da escola do sofrimento de Deus, do refino de Deus, é que em períodos de espera, a nossa diligência é desenvolvida. Infelizmente, vivemos em um país que, por causa das suas desigualdades sociais, nem sempre oferece oportunidades iguais para todos. Eu reconheço isso. Isso é uma infelicidade da nossa sociedade e do nosso sistema de forma geral. Mas já ouvi dizer que não existe sorte, mas que a sorte seria a junção do preparo mais oportunidade. Pessoas que estão preparadas, quando se verem diante de oportunidades, elas viverão grandes coisas. Pessoas que nunca estão preparadas, quando as oportunidades surgem, elas as perdem, elas deixam de realizar.
Como eu disse, infelizmente estamos em um país que nem sempre dá oportunidades para todos. Mas eu vejo que na vida de José, ele estava sempre preparado. Quando o copeiro finalmente se lembra de José, quando o copeiro, diante de um sonho perturbador de Faraó, ele lembra que tinha um homem lá na prisão que era companheiro dele, que sabia decifrar sonhos pelo poder de Deus. A gente vê que José, por mais que tivessem passado os 2 terríveis anos sozinho, ele ainda assim estava com a sua espiritualidade afiada, estava com sua mente afiada, estava preparado, estava diligente, estava sempre pronto. A gente vê que José, dentro da prisão, se tornou o administrador da prisão, porque ele continuou exercendo suas habilidades de gestão. José continuou exercendo a sua mente. Estava no tempo de espera, estava no tempo improdutivo, estava no tempo parado, mas ele não estava improdutivo. As circunstâncias estavam paradas, as circunstâncias estavam improdutivas, as coisas não estavam se mexendo, mas José continuava a se aprimorar. José continuava a crescer, José continuava a aprender, José continuava a estudar, José continuava a servir naquilo que estava nas suas mãos. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 41, verso 39, que Faraó diz o seguinte para José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Faraó reconhece, naquele tempo de conversa com José, que José era alguém único, ele era alguém distinto dos outros. O faraó chama todos os sábios da corte para tentarem decifrar o seu sonho, e os sábios, os magos, não eram apenas pessoas que mexiam com magias, não, eram estudiosos, eram pessoas que estudavam as ciências da época, eram os grandes cientistas do mundo, eram os maiores cientistas do mundo, considerando o Egito o maior império do mundo da época. Os sábios que Faraó chama para tentarem decifrar o seu sonho antes de chamar José, eram os astrônomos, eram os astrofísicos, eram os estudiosos de bioquímica, de biologia, eram os seus cientistas, eles estudavam tudo a todo tempo, em toda hora, eram patrocinados para estudar, mas Faraó olha para José e fala assim: ninguém é tão sábio quanto você, José. Qual que foi a diferença de José? Ele se dedicou, ele trabalhou com diligência, não porque ele era patrocinado, não porque ele fosse pago, mas porque o trabalho diligente, o esforço, o aprimoramento pessoal era algo que estava dentro dos seus valores. José se negava a se manter parado, mesmo que o parassem. José se negava a deixar de crescer, mesmo que nada ao redor estivesse acontecendo. Em hebraico, as palavras inteligente e sábio que Faraó usa aqui dão a entender a habilidade de intuir uma situação e agir construtivamente nas horas de necessidade. É isso que o hebraico nos mostra, a habilidade de agir construtivamente nas horas de necessidade. E essa foi a clara percepção de Faraó sobre José, porque quando Faraó olhou para José, ele não viu um mero prisioneiro. Sabe o que Faraó viu em José? Faraó viu ouro refinado. Talvez ele olhasse para os outros cientistas ao seu redor, ele via algumas coisas meio brutas, ainda faltava um refino, ainda faltava alguma coisa, mas José estava refinado. Faraó viu ouro, resultado de anos e anos de refinamento de Deus pela espera paciente. Eu quero afirmar aos irmãos que a prontidão, estar pronto, resultado de uma internalização de uma postura. Você chega lá sem perceber quando a excelência é o seu caminho natural do dia a dia. Quando você é automotivado, né? O segredo para perseverança e dedicação contínua está nos valores, ao invés de se focar nos resultados. Às vezes a gente dá muito olhar para o resultado que não aparece e desanima. E deixa de continuar, e deixa de orar, e deixa de perseverar, e deixa de ler a palavra, e deixa de buscar santidade, e deixa de discipular alguém. A gente fala assim: não está tendo resultado, não vou mais fazer esse negócio, não vou mais discipular, não vou mais no PGM, não estou mudando nada, não está mudando nada, essa pessoa não muda, a minha família não muda, e a gente está sendo movido pelo resultado, mas a excelência não vem dos resultados, a excelência vem de um modus operandi, de uma convicção de ser. Já disse aos irmãos que o maior sushi man do mundo, eu gosto de sushi, o melhor sushi do mundo,
né? Não tem nada de cream cheese, tá? Nada disso, nada de coisa frita. Não, isso é invenção de brasileiro. O melhor sushi do mundo é feito por um homem chamado Jiro, no Japão. O restaurante do Jiro tem 11 lugares só. E eles cobram aí mais de 3 mil reais por prato. Você imagina, você pedir um prato de 3 mil reais? E você só consegue chegar lá se você agendar com 1 ano de antecedência. Se você agendar com 1 ano de antecedência. E por que ele é tão bom assim? Tem um documentário sobre ele, numa plataforma de streaming, né? Jiro, King of Sushi. E você vê que a filosofia de trabalho dele é uma filosofia japonesa, baseada no Ikigai. E o Ikigai tem aquela ideia de sempre produzir o melhor possível, só que o produzir o melhor possível não é apenas pelo resultado, mas é pela uma filosofia diária de trabalho. O Jiro, ele tem uma meta pessoal de aperfeiçoar as suas técnicas de montagem do sushi diariamente. Então hoje ele quer ser melhor do que ontem. Isso ele faz por si só, ele não faz pelos clientes, ele não faz pelo outro, ele não faz esperando reconhecimento, ele faz porque está dentro dele, ele quer sempre melhorar a cada dia. Imagina um homem que fez isso por mais de 90 anos, está sempre melhorando a cada dia, no único objetivo, no único foco, fazer o melhor sushi, o melhor corte, o melhor prato. O resultado disso é algo inigualável, porque ele sempre queria ser melhor do que si mesmo. Da mesma forma, diz a palavra de Deus em Provérbios, que as formigas têm essa internalização da excelência, porque elas trabalham diligentemente, mesmo sem alguém que as cobre. Salomão observa as formigas e diz assim: olhem as formigas, porque elas trabalham dia e noite, mesmo sem terem supervisores. Porque o valor interno desses serizinhos é a diligência, é o trabalho. Certo consultor da área de controle de qualidade, citado por John Maxwell, disse: no nosso controle de qualidade não estamos preocupados com o produto, mas sim com o processo. Se o processo estiver correto, o produto será garantido. Quando a excelência no que fazemos se torna um valor interno e não uma pressão externa, resultados excelentes são produzidos naturalmente. Era isso que José viveu, é isso que você precisa viver. Faça o seu melhor, independente das circunstâncias. Faça o seu melhor, independente de quantas pessoas você vai pregar. Eu lembro que eu comecei um ministério lá no presídio, né? Há um tempo, alguns anos atrás, já fazem alguns anos atrás, uma década pelo menos. E aí, lá no presídio, eu comecei pregando para 2 pessoas. E eu preparava as minhas mensagens com excelência para pregar para 2 pessoas. E eu estudava para falar para 2 pessoas. Porque eu queria fazer o meu melhor, independente de quem estivesse, de quantos estivessem. E aí depois eu fui para Osasco, eu lembro que a primeira vez que eu fui para a igreja de Osasco, eu tinha 5 pessoas. Numa garagenzinha. E eu estudava. Eu queria preparar e pregar a melhor forma possível, a melhor mensagem possível, a mensagem mais transformadora possível. Porque independente das pessoas, Deus estava lá. Deus estava vendo, Deus estava olhando, e aquilo era para a glória de Deus. Nós não fazemos pelos outros, nós não fazemos pelo resultado, você deve fazer para que Deus seja exaltado no seu dia a dia, com uma certeza, uma convicção pessoal. E o terceiro princípio, o terceiro ensino da espera paciente é que períodos de espera nos forçam então a olhar para Deus. José tinha um segredo especial para aprender a passar pelo refinamento. O segredo de José para passar pelo refino difícil foi aprender a tirar o foco de si mesmo e se concentrar em Deus. E uma prova do preparo espiritual de José e do foco de José é relatado aqui na resposta que ele dá para Faraó em Gênesis 41, verso 14 a 16. Na mesma hora o Faraó mandou chamar José, ele foi trazido depressa da prisão, e depois de barbear-se e trocar de roupa, se apresentou a Faraó, e disse o Faraó a José: tive um sonho esta noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Eu soube que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó. Olha que fantástico, José.
José faz questão de tirar a si mesmo de cena e fala assim: é Deus quem vai fazer. Se Deus quiser, é Ele quem vai fazer, porque eu sei que é Deus quem está no controle. Eu não controlo nada na minha vida. Eu não tenho poder de nada. Olha, Faraó, uma coisa que eu aprendi, ele tinha 30 anos de idade. Uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos da minha dura vida, diz José, é que eu não controlo absolutamente nada. Deus é quem faz tudo. Então, Faraó, se eu estou aqui é por causa de Deus. Se você vai saber o seu sonho é por causa de Deus. Se qualquer outra coisa boa ou ruim que acontecer vai ser por causa de Deus. Então, a minha vida, como resultado do refino do ouro, hoje é resultado na certeza de que nada escapa da soberania de Deus e que Deus está no controle de tudo. José evidencia humildade, honestidade e completa integridade. Ele tira os olhos do egocentrismo de si mesmo e aí ele evidencia o resultado daqueles anos de um caráter forjado no fogo e o refino do ouro na sua alma. A única forma de José não se quebrar emocionalmente e não desistir, a única forma de José não se suicidar diante das frustrações, foi colocar todas as expectativas dele, todas as esperanças, todos os seus olhares somente em Deus. E essa é a resposta para o ser humano quebrado hoje. É olhar para Deus. Não é olhar para o governo, não é olhar para o outro ser humano, não é olhar para as pessoas, não é olhar para o seu pastor, tira esse peso de mim, olha para Deus. Qual outra resposta poderia vir de um homem forjado como foi José? Olhe somente para Deus, vamos consultar a Deus. É notável que José não se coloca como a resposta dos problemas de Faraó. Ele não se faz oportunista, ele não fala assim: ó, Faraó, deixa eu resolver o problema aqui, ó, deixa que eu cuido das coisas agora. Não foi assim que aconteceu. José não se precipita, José não se autopromove, José simplesmente espera e crê que Deus está no controle de cada detalhe. José se recusa a manipular o momento, a dar sugestões. A melhor resposta de José naquela hora foi ficar parado e esperar. Às vezes as pessoas querem ter o controle das coisas, né? E a gente manipula circunstâncias, manipula pessoas para que as coisas que nós queremos aconteçam. Você já se arrependeu de, às vezes, trabalhar de alguma forma, né? Pessoas e coisas, circunstâncias para alcançar o que você queria e depois você perdeu tudo aquilo que você conquistou? Você lutou tanto para que tal fulano agisse como você queria, e aí quando você consegue, você perde. Ou você lutou tanto por tal coisa, e você manipulou circunstâncias, pessoas e situações. Muitas vezes a capacidade de esperar, de crer que Deus vai fazer, é a nossa melhor demonstração de maturidade e de coragem. Aprender a se calar. Você mostra a sua grandeza quando mostra que não precisa falar a todo tempo. O pecado se manifesta quando alguém fala o que não deve, mas também quando alguém se omite enquanto deveria agir. Às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas falam quando deveriam se calar e se calam quando deveriam falar. Isso começa lá no Éden, lá em Adão. Escreve Larry Crabb que desde Adão todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. E quando o bom movimento para, o mau movimento, que é bater em retirada ou dominar, certamente se desenvolve. Essa mescla entre a sabedoria para se omitir e a sabedoria para agir é algo que Jesus tinha e que nós devemos imitá-lo. Porque Jesus respondia tudo para os seus discípulos, inclusive decifrava as parábolas que eles não entendiam. Mas quando Jesus está diante de Herodes, diz lá em Marcos capítulo 11, 33, Jesus replicou: eu não vou te dizer nada. Jesus sabia a hora certa de se calar. Um dos principais resultados da escola da espera de Deus é a libertação da autopromoção. Então talvez a maior evidência do ouro que está em você é a libertação da autopromoção, é não ter a necessidade de ser visto, é não ter a necessidade de se autopromover. Nós aferimos que alguém amadureceu em Deus
quando ele não vive mais sobre aquela necessidade de ser reconhecido, de ser notado, de se sentir importante diante dos outros, porque enquanto você está buscando a importância, a relevância, a autopromoção, você não está sendo relevante no reino de Deus. Me perguntaram, nessa semana eu estava gravando um podcast para a Junta de Missões Nacionais, e o tema era como o jovem pode ser relevante. Aí me perguntaram, Alex, como é que você acha, qual é o primeiro passo para alguém ser relevante nos dias de hoje? E eu disse assim, olha, acho que o primeiro passo para ser relevante é se libertar do desejo de sê-lo. Porque no mundo em que as pessoas aferem a popularidade pelo número de curtidas e seguidores, se torna relevante quem não se vende pelos seguidores, se torna relevante quem não se importa com nada disso, com quantas pessoas, com a popularidade das suas postagens, mas se importa com a glória de Deus e com a sua missão acima de tudo. Como eu disse na última mensagem, sobre tentações, não há nada de errado em você inspirar outros ou você influenciar outros. O problema é quando você começa a acreditar que você é digno de ser imitado. O problema é quando você começa a acreditar que você é tão legal e tão bom e tão importante que as pessoas precisam seguir o que você está falando. Mas quando as pessoas se inspiram em você como resultado da sua submissão a Deus, do seu desejo de glorificá-lo, de exaltá-lo, de reconhecê-lo em todos os seus caminhos, aleluia, porque a glória vai ser sempre do Senhor Jesus. Nos tornamos relevantes como um efeito colateral de seguirmos um propósito maior do que nós mesmos, que é a glória de Deus e a sua missão. A partir do momento em que o desejo de ser relevante já não é um valor a ser perseguido, porque vivemos por algo maior que a glória de Deus, nós nos tornamos extremamente relevantes. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo aos irmãos que o refino que Deus traz sobre nós nos confere lições profundas, lições que dificilmente, ou talvez jamais seriam aprendidas se não fosse a escola do sofrimento e a escola da espera paciente. Em primeiro lugar, em períodos de aflição e espera, Deus molda o nosso caráter e nos refina como ouro. Segundo, a diligência e a excelência são desenvolvidas como valores internos, independentes dos resultados. Terceiro, aprendemos a nos libertar da dependência da autopromoção, olhando para Deus e exaltando o que Ele faz. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que você possa exaltar ao Senhor nesse domingo de Páscoa e refletir a sua imagem e a sua glória. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Oramos a Deus em nome de Jesus, para que o Senhor esteja presente em nós, o Senhor seja visto em nós e a nossa relevância esteja em levar pessoas a glorificarem o teu nome. Liberta-nos da dependência dos resultados e faz-nos, ó Deus, buscarmos a excelência no caráter e na integridade diária, a partir de quem o Senhor está nos fazendo ser, a semelhança do Senhor Jesus. Ajuda-nos a sabermos a hora certa de falar e a hora de nos calar. Liberta-nos da autopromoção. E em nome de Jesus Cristo nós te suplicamos, continua a nos refinar como ouro e a nos manter perseverantes e diligentes nesse período de espera, porque muito o Senhor está fazendo nesse tempo. É isso que nós te louvamos e te agradecemos e assumimos como uma verdade para as nossas vidas. Prepara-nos nesse tempo de deserto e que o final possa exaltar o teu nome, independente dos resultados. Oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos celebrar a ceia do Senhor nesse domingo de Páscoa. Um grande abraço. Plano pra salvar, um pacto pra zelar, silêncio no céu.
eu quero te convidar a tomarmos parte da mesa do Senhor e celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, a obra do Senhor Jesus realizada na cruz, e também celebrarmos todos os méritos de Cristo, tudo que o Senhor fez por nós e que nos concedeu agora uma nova vida e o ministério da reconciliação. Eu quero convidar a você aí na sua casa a preparar os elementos agora. Se você tem aí acesso, né, se você tem à sua disposição algum pão, né, prepare agora o pão, um suco de uva também. Prepare agora o seu suco de uva, coloque aí nos cálices, no copo, corte os pãezinhos e nós teremos um momento de celebração da ceia como igreja, online e também em família. Eu quero convidá-los a orarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor Jesus esteja entre nós e que esse momento seja feito por Ele, para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de sermos Teu corpo e o Senhor nos concede o privilégio de sermos salvos pelo Senhor Jesus, de sermos Teus filhos e de cooperarmos com a Tua missão. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, aos Teus pés, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, veja se há em nós algum mau caminho e nos faça agora celebrar o Teu sacrifício, a Tua vitória, a Tua obra na cruz, os méritos do Senhor e a continuidade da Tua obra em nós, até que o Senhor venha. Nós agora fazemos isso em nome do Senhor e por isso, Jesus, nós Te convidamos para estar entre nós e para estar presente em cada lar, em cada família, em cada coração que agora celebra conosco este momento. Nós oramos em temor diante do Senhor e cientes, ó Pai, do significado deste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. E nesse momento eu quero te convidar então a tomarmos parte da mesa do Senhor. Nós sempre lembramos que esse ato deve ser feito em autoavaliação e também em celebração da obra do Senhor Jesus. Por isso é importante que você faça em atitude de oração. Nós também recomendamos que faça parte desse momento aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e demonstraram isso através de uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé nele, se você compreende o que isso significa, se você está em comunhão com Deus e também com uma igreja local, independente de ser a nossa igreja, você também é convidado a participar desse momento. Vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você aí comece a distribuir os pães com os membros da sua família. Se você está sozinho, você vai pegar aí o seu pedacinho de pão, né? E você vai pegar um pedaço com você. E nós vamos agora nos lembrar daquele momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e celebrando, né, aquele último banquete. Era a preparação da celebração da Páscoa do Senhor. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês e façam isso em memória de mim. Então, gostaria que os irmãos agora tivessem um momento de oração, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, agradecendo porque Ele enviou o seu Filho, agradecendo a Jesus Cristo pela morte dele em nosso lugar, pela obra, pela lealdade, fidelidade ao Pai, pelo amor, pela paixão do Senhor Jesus. Nós somos tão pecadores que Jesus precisou morrer por nós, mas nós somos tão amados que Jesus optou por morrer por nós, ao ter a nós afastados deles. Nós amamos ao nosso Deus. Nós amamos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa graça de o amar vem porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Eu queria que você orasse e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus.
agradecendo pela oportunidade de você ter um relacionamento com Ele, de conhecê-lo, de viver com Ele, de ter um novo propósito, de ter vida eterna, de ser liberto de si mesmo, de ter o perdão, de ter um novo nascimento, de ser um embaixador de Cristo, um reconciliador, de ser alguém que tem uma missão a ser cumprida para a glória do Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua obra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos para que a verdade do teu sacrifício, Deus, para que a verdade, Deus, da tua cruz, a verdade da tua graça nos transforme, que nos seja graça preciosa e jamais graça barata, que nos seja graça transformadora, que a tua graça nos transforme a cada dia. Te agradecemos pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido. E reafirmamos agora o nosso comprometimento com o Senhor, dizendo que nós te amamos e te adoramos e queremos viver aliançados com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. E em nome do Senhor, comamos todos juntos. E a palavra de Deus diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu gostaria que agora você, aí na sua casa, com seus olhos fechados, você adorasse a Jesus e dissesse a Jesus quem Ele é para você. Então diga aí com as suas palavras: quem é Jesus para você? O que Ele representa para você? Qual é a verdade dele para você? Então diga aí com as suas palavras: Jesus, tu és a verdade, tu és santo, tu és precioso, tu és a razão da nossa existência, tu és adorado, tu és o príncipe da paz, tu és exaltado, tu és o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos Senhores, tu és o nosso remidor, tu és o nosso salvador, tu és de fato o nosso resgatador. Obrigado, Jesus Cristo. Tu és santo, tu és lindo, tu és o nosso amado. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sejas adorado entre nós aqui como igreja. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Que o Senhor continue sobre a sua vida e que a presença de Jesus seja renovada em seu coração. Conforme a recomendação da palavra de Deus, que o Espírito Santo agora seja exposto, revelado, evidente, através de uma autoconfrontação. O Senhor nos diz: examine-se antes de comer e beber, pois quem come e bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora a esta sondagem e nos faça mais próximos da sua graça e da sua presença. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este momento. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e nós nos encontramos nas próximas programações. Teu
Quero